Vamos prosseguir agora com a nossa palestra, onde nós temos a alegria de ter conosco hoje novamente Ana Sinclair, que já esteve anteriormente conosco, e vai estar falando sobre o tema aborto, uma visão espírita. Vamos avançar do espírito, aprendendo a lidar com as tecnologias. Inicialmente, gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui mais vezes presente, pela acolhida carinhosa que eu sempre recebo aqui. E venho abordar um tema muito importante, um tema que todos nós podemos fazer uma colaboração a respeito. Pode ser que haja pessoas aqui sentadas pensando que esse assunto não lhe diz respeito. Eu jamais farei um aborto, passar da idade, pensar que esse é um assunto que não tem relevância no momento. Mas eu gostaria de convidar todos a pensar que todos nós encontramos a doutrina espírita uma bússola em nossas vidas. Nós temos a oportunidade, diariamente, de compartilhar os conhecimentos recebidos na doutrina espírita com os nossos colegas do dia a dia, no trabalho, na escola, com os parentes. E às vezes pode ser que não vemos uma pessoa que venha nos pedir um conselho, com uma amiga, com uma irmã, que seja, uma pessoa que esteja pensando em fazer um aborto. Então, como é que nós podemos dialogar, que ideias podemos trazer para convidar essa pessoa a revisar esse pensamento e tentar uma outra saída, um outro caminho? A questão do aborto, ela é tão velha quanto a humanidade. Então, o que é o aborto? Nós temos dois tipos de aborto. Temos o aborto quando a pessoa está grávida, né? Então, quando a gravidez ela não se completa, nós chamamos isso de um aborto espontâneo. A gravidez se perde, o bebê não sobrevive. Mas existe também um aborto provocado, em que nós ou alguém faz uma ação para tentar impedir aquela gravidez de vir à fase completa e, portanto, impedir do bebê nascer. Desde, como eu digo assim, os tempos mais antigos, quer dizer, desde as primeiras épocas escritas no Egito, nós temos escritos em que os próprios egípcios têm lá receitas para provocar abortos, ervas a misturar, que dariam para a mulher grávida, para provocar um aborto, outras maneiras de provocar aborto. As pessoas mais ignorantes sabem também que coisas até mecânicas, uma briga, um empurrão, uma violência física que pode levar a um aborto. Estes também são mecanismos que as pessoas têm usado através dos milênios para tentar impedir que a gravidez se complete. Então, nós vemos que não é uma coisa nova, é uma questão que está sempre conosco. E como nós somos espíritos que estamos sempre reencarnando, ora como mulheres, ora como homens, numa situação ou noutra, pode ser que também todos nós tenhamos encontrado situações de aborto no passado também. Então, vamos ver o que é que a doutrina espírita nos traz para nos iluminar, para nos mostrar um caminho para que a gente pare de repetir os mesmos erros, mudando o paradigma, entrando num novo paradigma e encontrar uma maneira nova de fazer as coisas. Vamos pensar, começar... aqui para esse, né? Não? Duas vezes? Não sei. Faz. Então, para começar, vamos começar do começo. O que os espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos sobre o aborto, como é um assunto que está com a humanidade desde sempre, é natural que Kardec tenha querido perguntar isso aos espíritos também, porque é uma questão que é muito debatida. Então, quando ele pergunta, o abortamento voluntário é um crime, qualquer que seja a época da concepção, os espíritos respondem, existe sempre crime quando transgredis a lei de Deus. Estás impedindo a alma de suportar as provas às quais o corpo deveria ser um instrumento. Então, quando a gente lê isso aqui, a gente vê essa palavra crime, parece uma palavra assim, bastante dramática.
Então, eu acho engraçado porque me foi falado, quando o primeiro livro que eu comecei com o Espiritismo foi o Livro dos Espíritos. O segundo livro foi o Dicionário. Porque a gente é obrigado a buscar o que exatamente estão querendo dizer, o que quer dizer isto. Porque as palavras trazem diferentes conteúdos emocionais em diferentes épocas. Então, o que quer dizer um crime, né? Uma coisa assim é forte. Então, eu falei assim, não, o crime é quando a gente transcende, quando a gente vai contra alguma coisa. E os Espíritos dizem que é um crime, o aborto provocado é um crime que vai contra a lei de Deus. Ok. Vamos prosseguir aqui. O que é a lei de Deus? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, a lei de Deus é uma lei boa, que leva à felicidade. Então, se o aborto vai contra essa lei, nós vamos ver que vai levar a uma infelicidade. Então, passamos a pensar que é uma transgressão da lei de Deus, é uma coisa que vai nos provocar algum sofrimento, alguma infelicidade. Mas, tem mais à frente assim, se nós temos a lei de Deus que nós está em tudo, está em nós, e nós estamos buscando agora direcionar nossas vidas e entrar em equilíbrio com a lei de Deus, para que nós possamos chegar um dia à felicidade, nós vamos procurar errar menos. Porque durante nossa evolução, durante nossas encarnações, nós vamos sempre ter experiências. E essas experiências vão nos ensinar. Às vezes, nós vamos errar, mas aquele erro é um aprendizado. O importante é que a gente, com o erro, a gente aprenda a como não fazer. E a gente, então, passe, como disse o Edson, a tentar de uma outra maneira. Então, o aborto é uma coisa que ela sempre traz uma infelicidade. Porque, rompendo a lei de Deus, por quê? O que quer dizer isso? Se a gente volta aos nossos passados, à Igreja Católica, esses ensinamentos, assim, o aborto é um pecado, você vai para o inferno. Então, a gente não está pensando mais assim. Então, você está pensando assim, por que é uma transgressão da lei de Deus? Qual é o mal, né? Aí fala assim, não, mas quando voltamos, vamos ver que está impedindo uma alma de suportar as provas às quais o corpo deve ser instrumento. Então, nós passamos a pensar na gravidez, no bebê que vem, como um espírito eterno, como nós, que está querendo entrar na vida na Terra. O único jeito da gente entrar na vida na Terra é através de uma gravidez. Precisamos de um corpo para poder entrar na Terra. Então, se a gente impede essa gravidez, a gente impede esse espírito de ter essa oportunidade. Então, vale a pena, talvez, pensar por um momento quais seriam os motivos pelos quais alguém gostaria ou pensaria que o aborto seria uma boa ideia. Nós sabemos que, por exemplo, no mundo inteiro as pessoas provocam abortos por diferentes motivos. Pode ser que alguém queira provocar o aborto porque o perigo à vida da mãe, que aquela gravidez seja perigosa, ou pode ser porque a criança tem um defeito, ou pode ser porque é uma gravidez indesejada, porque vem de uma relação não estável, ou vem de uma relação ilícita, adulterosa, em que as pessoas querem esconder o resultado daquela conexão, né? As pessoas já estão casadas com outro, não querem ter a prova, digamos assim, daquela conexão que seria essa gravidez. Pode ser porque a pessoa pensa que não tem dinheiro para cuidar de mais um filho. Pode ser porque a pessoa pensa agora ela está justo a ter uma promoção na profissão, na carreira, vai começar uma nova fase e essa criança vem atrapalhar tudo, né? Vamos agora eliminar, depois a gente resolve isso. São vários os tipos dos pensamentos pelo qual a pessoa pode pensar que agora não é a hora certa ou não tenho condições. Coisas assim. Isso é normal, as pessoas têm esse pensamento. Por quê? Porque elas estão motivadas pelo materialismo, pelo imediatismo, pela covardia, pelo egoísmo, por todas essas coisas, né, que estão ainda, né, nos provocando atraso. Então, mesmo quando as pessoas pensam que elas estão fazendo por um bom motivo, não é um bom motivo. Porque por mais complicado que seja a situação,
aquele espírito chega ali não é por acaso. Aí eu falei assim, não, mas foi, digamos, um resultado de uma aventura, de uma noite, de uma bebedeira, você nem lembra mais quem é o pai, então aquilo não pode ser programado. Mas sim, porque aquele espírito não é por acaso que tomou aquela oportunidade, aquele espírito tem alguma conexão, não é um espírito totalmente estranho. Eu lembro muito bem, às vezes, a pessoa dizendo, mas eu não sou casada, eu engravidei, assim, de repente, não estava programado. Como é que eu agora posso, então, cuidar desta criatura? Assim, não, porque a gente tem o livre-arbítrio. Então, pode ser que aquela gravidez estivesse programada para mais tarde, quando tivesse com uma relação estável, uma vida mais organizada, e que seria mais fácil trazer essa criança na vida. Mas porque a pessoa se antecipou, por causa dos comportamentos desregrados, aquela gravidez veio antes. Então é mais difícil, mas não quer dizer que é impossível. E por ser mais difícil, ou aparentemente ser mais difícil, é um aprendizado. Nada se perde na vida. Tudo é experiência em que nós podemos aprender a progredir. Então nós precisamos mudar o nosso paradigma, mudar a maneira como estamos enfocando as coisas. É interessante que os espíritos nos dizem que é permitido sacrificar a gravidez quando existe um perigo de vida para a mãe. Porque é melhor preservar a vida da mãe que já existe do que perder as duas vidas. Então, como muitos de vocês sabem, eu sou parteira, trabalho no NHS, e existem gravidezes em que realmente aquela gravidez pode provocar a morte física da mãe. Então, neste caso, é melhor o abortamento para preservar a vida da mãe, que poderá depois, aquele próprio espírito, voltar mais à frente. Eu mesmo tive a oportunidade já de participar de casos assim, em que às vezes a mãe não quer fazer o aborto, mas ela tem outros filhos, ela tem que considerar isso, e que se ela morrer, provavelmente o bebê que está na gravidez também vai morrer, e qual é o benefício disso? Então, a pessoa, nesse caso, para preservar a vida da mãe, então os espíritos dizem que é preferível fazer isso. Porque não adianta porque perder duas vidas por poderia ser uma vida só que estava viva. Então, este é o único caso em que os espíritos sugerem que faz sentido de que o abortamento seja permitido. Mas, se nós temos a lei de Deus, que é o nosso guia, que nós estamos tentando mostrar o caminho da felicidade, nós também temos a lei dos homens. E a lei dos homens, ela vem sempre progredindo na direção da lei de Deus. Então, nós podemos dizer que as leis que temos hoje são mais evoluídas do que as leis que tínhamos há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, porque a sociedade progride. No entanto, existe um gap entre a lei de Deus e a lei dos homens. Então, vamos ver aqui o que diz a lei dos homens. Nós sabemos que no Brasil o aborto provocado é contra a lei dos homens, mas aqui no Reino Unido é permitido. Então eu trago essas informações porque se vocês vão conversar com alguém aqui no Reino Unido e falar assim, é contra a lei, aqui no Reino Unido é contra a lei de Deus, mas não é contra a lei dos homens. Então nós temos que também ter conhecimento do que a gente está argumentando. No Reino Unido existe a lei do aborto de 1967. E também essa lei, as pessoas interpretam de uma maneira assim, aqui todo mundo pode. Não é assim a lei. A lei foi feita aqui para tentar preservar a vida das pessoas que morriam de infecção, de outras coisas, de hemorragia, por causa dos abortamentos ilegais. Então, eles resolveram fazer a liberação do aborto. E eles têm essas 4 categorias. A primeira categoria é quando existe risco de vida para a gestante. Essa categoria é a mesma que nós vimos agora, que os espíritos dizem que é uma maneira de proteger a mãe. Então, nós vemos que até a correspondência entre o que os espíritos dizem e a primeira item do lei do aborto do Reino Unido. O segundo diz quando há risco de prejuízo à saúde física ou mental da gestante. Então, diz assim, por exemplo, a mulher assim,
se eu não puder fazer o abortamento, eu vou pular embaixo do trem, vou me suicidar. Então os médicos dizem, não, melhor do que ter um suicídio, vamos proteger essa mãe fazendo o abortamento. Esse é o espírito da lei. No entanto, as pessoas abusam disso. Por quê? Porque as pessoas querem o que a gente chama de o aborto social, né? Da gravidez indesejada, porque daquelas coisas que nós já conversamos. Então, aí as pessoas vêm com esse impulso. Eu quero o aborto, porque se não fizer o aborto eu vou, então, me fazer algum mal, alguma coisa assim. Alguns médicos, assim, os médicos são espíritos também. Existem uns do bem e aqueles mais primitivos. Então, a gente vê um posicionamento muito diferente de pessoas diferentes. Numa mesma clínica, no mesmo hospital, os médicos se posicionam de acordo com o seu progresso moral também. Então, enquanto a lei diz que para provocar o aborto é preciso ter a opinião de 2 médicos que devem assinar o formulário. Só que tem alguns médicos que já deixam o formulário assinado para quem quiser pegar. Por quê? O que mostra isso? Isso mostra o atraso moral daquela pessoa que faz isso. Ela não cumpre nem com a lei de Deus, nem com a lei dos homens. Então existe isso. Mas não é esse o espírito da questão. Existem outros médicos que são pessoalmente contra o aborto, então você não assina um documento nenhum, você não assina porque sou contra e acabou. E a pessoa tem direito, como médico, de dizer isto. Que a pessoa tem, na área do aborto, direito a sua consciência. Então, mesmo assim, todos os funcionários na área de saúde têm direito à consciência de não fazer uma coisa que vá contra a sua moral. Só completando aqui a lei do aborto, nós vemos, o terceiro caso é o risco de prejuízo à saúde física ou mental de outros filhos. E isso veio de uma época em que não existia planejamento familiar, contracepção. E que as pessoas tinham famílias com 15, 20 filhos. Então, a ideia disso era, na época, tentar evitar essas famílias exageradamente numerosas, em que mais um filho poderia, então, provocar, digamos, necessidades físicas, falta de comida para os outros. Essa é a mentalidade. Hoje em dia, essa categoria não é nunca escolhida quando eles fazem esses tipos de coisas, assim, de avaliação, né, para ver se eles vão permitir o aborto ou não. Mas o quarto é muito interessante, que diz o risco de grave deficiência física ou mental da criança. E esta categoria é a que eu mais vejo no hospital. Em que as pessoas fazem aquele ultrassom de 20 semanas e mostram que o bebê tem uma deficiência, tem uma síndrome de Down, tem uma mão que falta, tem hidrocefalia, variedade de deformidades. Neste caso, os médicos sugerem que a mãe faça o abortamento. E as mães sentem pressionadas, os pais, né, pelos médicos para fazer o abortamento. Por quê? Porque é uma ideia meio assim a gente vê até da época dos nazistas, veio essa questão, ou posso dizer anteriormente, até de Esparta, de ter a raça de pessoas saudáveis, fortes, bonitas. Então, as pessoas não querem uma criança deficiente. Então, às vezes, os pais não se importam, né? É o seu filho, tudo bem. Mas você vai impor, as palavras que eles usam que eu ouço, você vai impor uma vida de sofrimento ao filho seu, como você é egoísta, como você só pensa em si. Esse tipo de argumento os médicos usam para com os pais. Então, se a pessoa não tem um conhecimento, não tem uma estrutura moral firme, a pessoa balança. E eu já cuidei várias vezes assim, de casais, estamos no abortamento que a criança tem uma síndrome, um problema, e eles me perguntam, já o processo andando, assim, já provocado, será que estou fazendo a coisa certa? Me diga, você acha que é certo o que eu estou fazendo? E aí, às vezes, quando nasce o feto de 20 semanas cedo, eu lembro uma vez um pai pegou e falou assim, mas você acha que tem alguma coisa errada com ele? Você acha que nós fizemos certo? É terrível que as pessoas educadas, de bem, estão já naquela situação pensando, será que fizemos certo? Porque foram pressionados de maneira sutil pela sociedade, pelos médicos. Então, às vezes a gente vê que as pessoas se posicionam pela religião, né? Por exemplo, uma senhora
judia ortodoxa, que na área que eu trabalho tem muitas. Você não, nem faço ultrassom, não quero saber se meu filho tem defeito ou não. Deus mandou, eu recebo, acabou. Então faz a linha radical. Nós, como espíritas, pensamos o quê? Se a gente faz uma ultrassom, vê que a criança tem um problema, nós nos preparamos para receber aquela criança com problema. Porque quem é esse espírito vivente? Não é um espírito qualquer, é um espírito ligado a nós. E se o corpo vem com problema, por que isto? É porque este corpo é o remédio que esse espírito precisa. Então a gente impede a pessoa de ter essa oportunidade. Então a gente passa a ver de uma outra maneira. Então quando o seu médico fala assim, não, essa criança vai viver um dia, qual o propósito? Você não importa. A gravidez, o parto, um dia, uma hora é de valor para o espírito, modifica o perispírito. Às vezes faz um ajuste necessário para que uma próxima encarnação já venha melhor. Este conhecimento a maioria das pessoas nos hospitais não tem. Então a gente tem que ter esse conhecimento para nos guiar. Porque, na verdade, a gente pode ter um filho muito saudável, muito maravilhoso, nascido hoje, e que pega uma meningite amanhã e fica todo deformado. Então a gente não escapa do que está programado. Então é uma ilusão pensar que vou me livrar deste e depois vou pegar um bom. Não é assim. Isso é um pensamento infantil. Saber que tudo tem um propósito. Então, quando a gente começa a pensar sobre a lei do aborto no Reino Unido e qual é a mentalidade que guia isto, nós vemos que, por um lado, tem umas coisas que batem, como preservar a vida da mãe, tem outras coisas que não batem, como o abortamento de bebês não perfeitos. Quem é perfeito? E os problemas mentais que não estão ali. Então, e não só isso, o ultrassom não é um mecanismo 100% também. Tantas vezes nós vemos a pessoa faz ultrassom, está tudo certo, quando nasce a criança tem um defeito que o ultrassom não mostrou. As pessoas levam em choque, porque elas pensam que o ultrassom é aquela coisa assim, a garantia de que está tudo certo. Às vezes eles erram o sexo, né? Eles falam assim que é menina, é menino. Eu lembro que nasceu um menino de 4 quilos e pouco. O rapaz, ele era polonês, era belga, tinha pintado o quarto todo cor-de-rosa. Quando nasceu um menino assim, forte, assim. Quando ele levou um choque. Ele assim, como é um menino? E a mãe, oh meu Deus, é um menino. Eles levaram tão chocados, porque eles tinham visto no ultrassom e tinham falado que era menina. Ele falou assim, nós não podemos ir para casa enquanto eu não for lá em casa pintar o quarto. Vocês ficam no hospital. Então a gente vê como a gente faz assim, planos e coisas baseados numa tecnologia que não é 100%. É melhor do que não ter, claro, com certeza. Mas não é 100%. Então a gente se ilude, digamos, na capacidade da medicina de resolver tudo, de enxergar tudo. Então, nós temos que voltar aqui ao nosso pensamento, pensar o que a doutrina espírita nos ensina e buscar ver uma maneira de evitar que aqueles que nós conhecemos, que estão próximos de nós, também façam erros. Nós temos tantos casos, igualmente, que eles falam, essa criança não vai viver, não vai sobreviver um dia, 2 dias. Então, no caso de uma senhora, não é espírita nem nada. Se o bebê nasceu, fala assim, olha, o bebê vai viver 3 dias, no máximo. Assim que nasceu, ela falou, quer saber, vou para casa. Eu falei assim, mas a senhora acabou de ter... Não, vou ter 3 dias, não quero passar os 3 dias no hospital, quero passar 3 dias em casa, meu bebê, para que venham todos os parentes conhecer, para a gente fazer uma festa, para celebrar essa vida, e não vai durar muito tempo, então a gente não tem tempo a perder. E foi embora. Foi embora, chamou o fotógrafo, fez foto com família, fizeram um bolo, fizeram tudo, celebraram. Passou uma semana, passou 2, passou 3, passou 4. Olha, a criança viveu quase 3 meses. Os médicos ficaram espantados. Mas a gente não sabe, assim, quer dizer, a alegria, o amor com que aquela família recebeu aquela criança, como aquilo modificou aquele espírito, como foi proveitoso que aquilo foi estendido por 3 meses. Então, quer dizer, aquela pessoa, ela não precisa de espiritismo, porque ela já pensa, assim, como espírito mais evoluído, né? A gente ainda precisa de espiritismo para nos guiar, mas aqueles espíritos mais evoluídos ainda precisam de espiritismo, não é mesmo? Então, a gente pensa essas questões. Então, a lei do aborto no Reino Unido, ela é uma realidade. Então, se a gente vai conversar com uma pessoa amiga, fala assim, olha, não faça o aborto porque
porque é contra a lei, você não pode dizer isso, porque não se encaixa. Mas vamos procurar ver qual é a motivação da pessoa. Tem uma história assim, que eu gostei muito dela quando eu li, isso me marcou, eu fiquei com ela por muito tempo. No livro, Nossos Filhos São Espíritos, não sei se vocês conhecem, Neville de Miranda. Tem uma história lá, se eu errar um pouquinho na descrição, vocês perdoem, mas a essência da história, havia uma moça que ela era atriz ou bailarina, e é muito bonita e fazia show, e ela engravidou várias vezes, cada vez fez um aborto, porque a gravidez não correspondia à vida dela de bailarina, de teatro e tudo mais, que iria prejudicar o corpo, iria prejudicar a profissão, então ela fez vários abortamentos. Numa outra encarnação, ela veio nascer no norte da Argentina, numa família muito pobre, em que o espírito do pai dela, ele era um dos espíritos que ela tinha abortado, e aí a mãe dela teve vários filhos, acho que uns 8 filhos, e ela era a filha mais velha. Quando nasceu o último filho, a mãe dela desencarnou no parto. E ela, que era 10, 11 anos, a mais velha, herdou a prole. Estes eram todos os filhos que ela abortara no passado. Porque ela os abortara, eles não tinham confiança de que ela se levasse a cabo numa gravidez. Então foi preciso um espírito mais avançado, que foi a mãe dela, veio antes para ser o meio de todos eles chegarem na Terra, mas ela iria ser mãe de todos eles, sendo a irmã mais velha. E um que era mais problemático era o pai, ele era um alcoólatra. Então a gente não escapa. Nós temos que lidar com aquilo que nos vem. Então esses espíritos agora, ela numa situação de pobreza no norte da Argentina, sem poder escapar, e até a vida toda para cuidar de todos os irmãos que eram os filhos, muitos deles com raiva dela, malcriados, chutando ela, porque lembrando de que ela tinha impedido a vida deles na encarnação anterior. Então a gente tem que ter ilusão, tentar resolver, esconder uma coisa. É interessante que quando a gente vai discutir com alguém qual é a motivação do aborto, às vezes a pessoa tem vergonha por causa da sociedade, não é? Porque às vezes tem uma relação que não era forte, ou uma aventura no fim de semana, uma coisa assim, e agora todo mundo vai saber que eu tive essa ligação. Mas a verdade é que isto é comum na Terra ainda, é um comportamento comum, não é um comportamento que desejamos, mas é um comportamento do nível primário em que a gente ainda se encontra. Então você esconder isso, cometendo um crime, escondendo isso, não resolve esse assunto. Às vezes essa gravidez vem exatamente para fazer a pessoa acordar, dar oportunidade de se reeducar, porque como que é mãe aqui sabe que a vida de mãe é uma vida de sacrifício, que você tem que aprender a disciplina, você não pode dormir, você levanta 1000 vezes à noite. Então, ser mãe, mesmo ser mãe solteira, é uma maneira de reencaminhar o espírito. Então, é uma bênção. Quer dizer, é difícil, porque a reeducação não é fácil, exige esforço, mudança, mas é uma bênção, porque a pessoa sai daquela vida de aventuras e é obrigada a seguir uma vida reta. É um resgate na própria encarnação. Então, em vez de ser uma desgraça, uma desgraça que aconteceu em gravidez, não foi uma desgraça, foi uma coisa boa que aconteceu, uma oportunidade que foi dada. Então, a gente vê que para cada situação a gente pode olhar de uma maneira diferente. Quando as pessoas às vezes não têm condições, por um motivo que seja, o que a gente pensa é assim, levar a gravidez a termo e dar então um bebê para adoção. Então tem pessoas que querem, não tem problemas de fertilidade, né? Porque tem as pessoas que estão engravidando fazendo aborto e do outro lado tem as pessoas que não conseguem engravidar, estão gastando milhares de pounds para poder ter o filho. Então a gente vê este mundo de expiação e prova que a gente vive, que as pessoas têm cada um seu drama. Então por que não levar a gravidez até o final e dar então o bebê para que seja adotado por um casal, para as pessoas que não têm filhos? Não, meu filho não. Então a pessoa prefere impedir a chegada do espírito do que permitir que outra pessoa crie dessa criança. Então a gente vê como é o nosso egoísmo. A gente quer tudo para si, né? Não quer
Ele fala, você outra família maltratar. Mas você impedir de vir não é um maltrato que você está fazendo? É interessante como é a nossa psicologia, não é? Então, a gente tem sempre saídas diferentes, mas precisa ter coragem para pensar de maneira diferente, para sair daquele paradigma. É interessante lembrar uma outra coisa que os Espíritos nos dizem sobre a questão dos direitos de cada um. Temos a lei humana e a lei natural. Então, a filosofia feminista, normalmente em questão do aborto, o que ela diz? Então, é o meu corpo, meu direito de fazer a gravidez ou não, de fazer o abortamento ou não. Mas, e a lei do outro? O direito do outro, do espírito que chega? Então, a gente sabe que o espírito está chegando, não é uma pequena gelatina, nada. É um espírito, é uma pessoa. Então, isso faz uma grande diferença. E que momento que o espírito se liga? No momento da concepção. Então, desde o primeiro momento, o espírito está conectado. Então, isso não é nada, isso não é o meu corpo mais. Isto é o corpo do outro, que está temporariamente chegando aqui. Agora, todos nós, para chegarmos aqui, precisamos de uma mãe que tivesse uma gravidez que nos permitisse, que abrisse a porta da terra para nós. Então, mesmo que a gente não tenha afinidade, não goste da criança que vem, então, pelo menos que a gente deixe entrar e dê a oportunidade da vida. Eu estava lembrando, recentemente, alguém estava me comentando o caso do Beethoven, né? Que a mãe era louca, né? Alcoólatra, mas queriam que ela abortasse, porque ela ia ser uma má mãe. Mas, no entanto, ela teve o Beethoven, que trouxe música celestial para nós. A gente não sabe o que esse espírito vai trazer ao mundo. Quem vai ser esse espírito? Pode ser que ele venha realmente nos ajudar, ou pode ser que venha ajudar o mundo. A gente não sabe. Então, quando a gente pensa assim, o nosso direito e o direito do próximo. Quando termina o meu direito, começa o direito do próximo. Então, a pessoa, todo mundo tem direito de reencarnar. Na sociedade que vivemos hoje em dia, existe planejamento familiar, que demonstra a nossa necessidade, digamos, física superior à nossa necessidade espiritual. Mas Joana de Ângeles próprio diz, então, se nós temos essa necessidade e nós queremos planejar a família, que façamos um planejamento familiar, para que nós cheguemos no ponto de considerar o aborto. Porque na hora que estamos considerando o aborto, já existe aí um espírito ligado a um feto em desenvolvimento. A oportunidade já foi dada. E quando a gente impede esse espírito de entrar, se é um espírito querido nosso, eles provavelmente falam assim, ok, tudo bem, eu fico chateado, mas né, tudo bem. Mas pode ser um espírito que tenha raiva de nós, ou que nós temos dívidas com esse espírito. Então pode ficar com raiva de nós, fica nos perturbando também. E a gente vê que muitas mulheres que cometem abortos, quando elas chegam numa idade mais avançada, no final da época de fertilidade, muitas delas começam a ter problemas que eles chamam assim de relação com fantasmas, eles dizem. Então, os abortados voltam da sua memória a lhe perturbar. Então, eles causam problemas psicológicos. Isso é coisas que já são relatadas na medicina. Da mesma maneira que os soldados lembram daqueles que eles mataram nas guerras, as mulheres que abortaram, elas lembram disso e se perturbam com isso. Mas, lembrando sempre aqui que nossa doutrina é uma doutrina de amor. Então, não é uma doutrina de perseguição, de tristeza, é uma doutrina de amor. Então, a gente lembra aqui, vamos ver, essa passagem que eu gosto muito, aqui, só relembrando, quando Jesus estava na praça, desenhando na areia, né, e havia aquela mulher adúltera que ia ser apedrejada, como era costume da lei da época. E o povo todo chegando alegre assim, para fazer aquele martírio àquela pobre mulher. E as pessoas todas excitadas e perguntaram a Jesus, né, o que ele achava dessa lei, né, da mulher adúltera, que ela ia ser morta. Aí ele falou assim, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ou como a gente diz no português, quem tem teto de vidro, não atire pedra, né? Então, o que quer dizer? Aquele que estiver sem pecado, que atire. Quem dentre todos nós aqui na Terra é perfeito? Quem já não errou?
Os erros são variados, nesta encarnação ou outras. Então, o que Jesus nos ensina? As pessoas começam a se afastar uma ou outra, assim, todo mundo tomando vergonha em si, começaram a se afastar, só sobrou a mulher. Aí ele falou assim, então, mulher, onde estão os que te acusam? Eu falei assim, não tem ninguém aqui. Eu falei assim, então nem eu também. Vá e não peques mais. Qual é esta lição? Esta lição é que nós fazemos os erros, nós temos que aprender com nossos erros. Então, a não repeti-los. Então, quem possa ter conhecimento ou sentir que já teve conexão com esse assunto do aborto, por favor, não fique triste, não se martirize, pense, oh meu Deus, o que eu fiz? Erro é passado. A partir de agora, a vida é diferente. Agora eu sei o que me compete, o que eu posso fazer e como é que eu posso conquistar as coisas através do amor. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Então, não é uma questão de, eu fiz mal e eu vou receber na mesma moeda. Não, assim, errei, não sabia, era ignorante. Agora eu sei, não faço mais e faço melhor, faço tudo de bom. Então, a gente vê como a doutrina espírita, ela nos consola e nos traz luz. E, quem sabe, nos move para frente, nos dá a oportunidade de crescimento interior. Eu pensei que esqueci que era a história, mas era isso mesmo. Então eu só queria deixar só essa nota que a questão do aborto, ela vem de longe, ela não vai embora hoje, mas que não sejamos nós a fazer abortos mais e que possamos iluminar aqueles em volta de nós a também não escolher este caminho, que não é o caminho da felicidade, que é de uma solução aparentemente boa, mas que não é não. Que nossos compromissos, eles sempre vêm bater a porta, que é a hora de nós crescermos como espíritos e aceitarmos as consequências dos nossos atos.